Então vamos começar a jornada dos 22 arcanos maiores. O tarô que eu tô usando é esse aqui para quem se interessar. Esse é o com borda, que o fundinho é um verdinho mais claro também. Vamos lá. Então, os arcanos maiores, a gente vai dar uma passada aqui no significado geral de cada uma das cartas, lembrando que esse é um curso bem introdutório para que você entenda assim o básico, o essencial de cada uma das cartas. Os arcanos maiores, eles representam esses arquétipos universais, como a gente havia dito na outra aula. Ele mostra etapas de jornada da consciência humana, fala de processos internos, de decisões importantes, de provas de alma e também de movimentos espirituais. Tanto que eu tenho um acordo com o meu tarô que se sai muitos arcanos maiores numa jogada, eu já sei que tem algo a mais. Eu sei que tem algum significado espiritual por trás. Tá? Então esse é um acordo que eu tenho com o meu tarô. Eu sempre indico vocês a terem acordos também para facilitar a sua leitura e também para que você esteja mais conectada com ele. A gente começa com o louco. O arcano do louco, ele é o espírito antes da forma. Ele é o 0 e também é o 22. Então ele é o tudo e o nada, basicamente. Ele vem representando muito o impulso da alma, a vontade de querer experienciar coisas novas, mesmo sem garantias, né? Porque quando a gente vê a imagem, ele vai pular, ele pode cair, ele pode se machucar, ele tá com um cachorrinho, então ele não tá sozinho. A gente vê que ele carrega uma mala bem pequenininha aqui, então mostrando que ele não traz muitas bagagens de outras experiências. Ele tá com uma rosa na mão, então mostrando essa leveza no seu movimento. O arcano, ele é muito o arquétipo da criança e muitas vezes também, em muitos estudos, é considerado a encarnação. Então, o espírito indo para a encarnação, é muito dito por aí. Você vai ver muito sobre isso. Todos os arcanos têm o lado luz e o lado sombra. Então, tem muita gente que lê o arcano invertido. Se você está começando, eu não indico, tá bom? Saiba que, se tiver invertido na mesa, é porque é a energia dele em desequilíbrio, que pode ser em excesso ou em falta. Então, o louco, ele fala muito de fé, de liberdade, de instinto. Ele mostra coragem de viver, autenticidade e uma abertura para algo novo. E quando ele está invertido, ele pode significar irresponsabilidade, fuga, imaturidade. E como conselho, ele vem pedindo aqui para que você aceite a vida como ela é, não queira controlar tudo, se jogue, comece novas experiências, esteja em movimento. Quando a gente fala agora do mago, o mago é o número 1 e ele é a consciência desperta. Ele sabe que pode criar a própria realidade através da intenção e da ação. Ele tem uma mesa com todos os elementos, esses são os elementos dos arcanos menores, que tá ali para ele usar como ele preferir, mas ele é o número 1, então ele é o início. Ele pode fazer o que ele quiser com esses elementos, mas vai depender dessa ação dele. O símbolo do infinito aqui também vem representando essa infinita possibilidades, trazendo a força do céu e da terra. É óbvio que eu não vou adentrar muito nos significados para não confundir vocês. Eu sei que muita gente está começando agora do zero. Então, o que você precisa saber do mago é que ele traz essa iniciativa, esse movimento, essa criação de algo novo e que a pessoa tem tudo que ela precisa para poder manifestar o que ela deseja. E quando vem na sombra, pode estar falando de manipulação, de ego inflamado, um uso errado do poder, do potencial, né? Então, quando uma pessoa está agindo para manipular outras pessoas, esse arcano pode estar falando também. Arcano 2, a sacerdotisa, é a nossa bruxa do tarô. Ela é quem guarda os mistérios, ela representa o inconsciente, a intuição e o saber que a gente não sabe explicar, mas que sente. É uma carta que fala de intuição, de conexão espiritual, de questões ocultas. E vamos perceber mais um detalhe aqui, né? A sacerdotisa, ela é uma mulher, então ela traz a força do yin, do feminino. O louco e o mago, ele traz o aspecto yang, do masculino. E os arcanos maiores também podem estar representando alguma pessoa, né? Alguma pessoa que está agindo conforme essas características. Principalmente se vier com os arcanos da corte, mas a gente ainda vai chegar lá. Então a sacerdotisa, ela traz
a força da lua, da triluna. Ela traz mistérios, conhecimentos ocultos, mas se ela vem invertida, ela pode estar representando muito uma repressão emocional, uma passividade excessiva, aquela pessoa que come quieta, calada ali na dela, que não fala, que não se expressa, e que isso também pode ser ruim, também pode atrapalhar. Uma pessoa que não se movimenta muito porque ela está sentada, ela está parada. Número 3, a Imperatriz. A Imperatriz, ela é a vida em expansão. Ela é tudo que cresce, tudo que floresce, tudo que se manifesta, passa aqui por ela. A Imperatriz, ela é a carta da gestação, da conexão com o feminino, tem um símbolo de Vênus, ela está em meio à natureza, então ela vem representando todo esse arquétipo da mulher, do poder do feminino. Ela traz muita autoestima, beleza, abundância, criatividade, amor próprio, e quando ela está vibrando no lado sombra dela, ela pode estar falando muito de excessos, de dependência emocional e de comodismo também. Por quê? Porque ela está sentada. Também pode estar falando sobre isso, tá? Conexão com a natureza, conexão com o feminino, expansão, tudo isso a gente vê aqui na Imperatriz. O Imperador, número 4, ele representa a estrutura que sustenta o crescimento. Sem limites, a energia ela se perde. Então, o Imperador ele vem trazendo os limites, ele é o arquétipo do pai, a Imperatriz é o arquétipo da mãe. O Imperador ele vem trazendo uma estabilidade, uma liderança, uma proteção, mas se ele está em desequilíbrio, pode falar de rigidez, de controle e de autoritarismo também. E lembra sempre que eu estou trazendo aqui os pontos principais assim, de cada carta, mas a gente consegue adentrar e tirar mais significados com os símbolos que tem na imagem. Por exemplo, aqui tá cheio de montanhas, as montanhas estão atrás do personagem, então representa que ele passou por muitas dificuldades, que ele já passou por muitos problemas, mas está acima deles agora. Então vocês vão vendo que dá para pegar muita coisa interessante, dá para aprofundar muito em cada carta. Para o Hierofante. O Hierofante ele vem representando o sistema de crenças, ética e também o aprendizado espiritual estruturado. Fala muito de tradição, de família, conservadorismo, tudo da forma certa, tudo do jeitinho que tem que ser feito, socialmente aceito também, né? No lado luz dele, ele vem representando uma orientação, um ensino, um valor sólido, então um aprendizado, seja espiritual ou não também, mas com alguém que saiba mais do que outra pessoa. E no lado sombra, ele vem representando muito a culpa, o medo de algo novo, uma estrutura muito rígida também, não, porque eu tenho que fazer assim, porque meu pai fez assim, minha mãe fez assim, minha família manda fazer assim, ou por exemplo, não, eu sou da igreja porque minha família ela é da igreja, então eu preciso ser da igreja, mesmo que eu queria conhecer essa religião, eu não posso. É o Hierofante no lado sombra dele. Os enamorados. Os enamorados, ele é um arcano de consciência. Ele fala, assim, de amor, ele fala, assim, de conexão com outras pessoas, fala, assim, de amantes também, tá? Dependendo da combinação, dependendo do jogo e da pergunta que foi feita. Ele sozinho não fala de amante no sentido de traição, né? Só você perguntar, fulano me traiu, aí vem os amantes com o 10 de espadas, com a torre, ou com o diabo, né? Aí sim traiu. Mas caso contrário, não, porque é um arcano que ele é muito positivo, a gente vê aqui, né? O que a gente vê? A gente vê a força do feminino, a força do masculino, a gente vê que a moça tá olhando pra cima e ele tá olhando para ela, então a gente vê muito o racional, o emocional, o instintivo, escolhas conscientes, tudo que tá em alinhamento, mostra que os caminhos estão abertos, mostra que ela pode passar por um momento de dúvida, de incertezas, mas fala muito de escolhas alinhadas e também de vínculos verdadeiros. E se está como obstáculo, a gente vê a indecisão e também a dependência afetiva. Agora nós vamos para o meu arcano preferido, porque é o meu arcano pessoal, o carro. O carro ele fala muito de movimento com direção, em avanço com foco. E ele fala de conquistas, disciplina, progresso, ele vence o obstáculo, ele tá na frente, mostra que a pessoa vai estar conseguindo atingir o que ela deseja. Porém, se ela vem no lado sombra, fala muito de impulsividade, de atropelar, passar o carro na frente dos bois, assim que fala, a carruagem na frente dos bois, que é literalmente isso aqui.
eu acho que é assim que fala. O arcano do carro também pode estar falando sobre o carro da pessoa, né? Então, o carro, a moto, por exemplo, se vier invertido com a torre, com 10 de espadas, pode estar representando algum acidente ou alguma coisa assim. Mas, é claro, só se perguntou sobre isso, só se a sua intuição mostrar demais esse ponto, ok? Agora a gente vai para o arcano 8, que é a força. No de Marsella é a justiça. Lê qual que eu considero então. Você considera o que você está usando? Você está usando de Wade? Então é a força, tá? E a força ela mostra o domínio das emoções e não a repressão delas. Ela fala de autocontrole, coragem emocional e uma força de um sentido mais delicado, de ter um jeito de fazer as coisas. E no lado sombra dela, mostra a instabilidade, sensação de perda de controle e também a força ela fala muito do nosso ego, né? Da gente controlar os nossos instintos, controlar o nosso ego. E se ela vem como obstáculo, pode mostrar que a pessoa não tá saindo muito bem nessa tarefa e que vai precisar de mais equilíbrio, de mais autocontrole, porque a força ela vem representando também essa nossa força interior. Agora nós vamos para o eremita, que fala muito desse processo de autoconhecimento. O eremita ele se afasta para enxergar melhor. Ele representa uma maturidade espiritual. Ele é o ancião, ele é quem se isola para que busque a sua própria luz interior. Ele fala muito sobre discernimento, autoconhecimento, sabedoria no silêncio, se afastar da bagunça do mundo para poder se autoconhecer. E na sombra, ele fala de isolamento, de medo de se expor, e da pessoa que se isola demais, a pessoa que não tem nenhuma amiga, a pessoa que só fica em casa o dia inteiro, a pessoa que fica ranzinza, que fica mais chatinha, né? Porque ele é um senhor, né? Então ele é essa força que a gente vê aqui, a força do ancião, a força do senhor, a força dos mais velhos. E se tá no obstáculo, pode ser aquele senhor chatinho, resmungão, pode representar algumas questões relacionadas a alguém mais velho da família da pessoa também, do consulente, né, que está sendo atendido. Roda da fortuna. A roda da fortuna mostra fluxo, giros da vida. Não necessariamente sorte ou riqueza, mas também pode representar a sorte e a riqueza. Ela fala de oportunidades, de fluidez, que tudo que está em cima pode descer e tudo que está para baixo pode subir. Ela fala muito de karma, de ciclos da vida também, ciclos que voltam, ciclos que vão. E se ela está na sombra, ela mostra instabilidade, sensação de perda de controle e também muita energia instável. Agora nós vamos para o arcano da justiça, que ela fala sobre a lei, sobre o equilíbrio. Ela não pune, ela é justa, ela é equilibrada. E a justiça ela vem representando a verdade, o equilíbrio, a correção de rotas. E se ela tá na sombra, ela fala muito de rigidez moral e de julgamento excessivo. O pendurado. Muita gente fala que é o enforcado, gente, mas assim, ele não tá enforcado, então me irrita um pouco quem fala enforcado, porque é pendurado, ele tá pendurado pela perna, não tá enforcado é pelo pescoço, né? Mas vamos lá. O enforcado, ele ensina muito sobre a pausa, a entrega, a inversão. Então ele fala sobre entrega consciente, sobre mudança de visão, porque ele tá de cabeça para baixo, olhando a vida de um outro ângulo, com um outro olhar, mas ele olha a cor da carta. É uma carta que não tá escura, que não tá tenebrosa, é uma carta que ele não tá chorando, a expressão dele não está de desespero, né? A gente sempre olha a expressão também para ver como que tá o arcano, e ele tá tranquilo ali. O lado sombra dele, ele representa o quê? Vitimismo, estagnação, lentidão, demora, pode representar depressão também, pessoa que tá parada, que não consegue se movimentar, que não vê sentido na vida, sabe? Mas se ele tá no lado positivo e num bom posicionamento no jogo, fala até mesmo de expansão de consciência, sabe? Quando a pessoa faz alguns sacrifícios em prol de algo maior, a gente vê aqui a cabeça dele brilhando, então trazendo a luz, trazendo clareza, trazendo visão, trazendo nova visão da vida. Mas ele é um arcano um pouquinho mais negativo, que pode representar a estagnação, trava, demora, pessoa que reclama demais. A morte. A morte, ela é o fim inevitável de tudo aquilo que não serve mais. Ela representa o renascimento, a libertação.
E ela fala muito também de desapego. Se ela está no lado sombra, o que vai significar? Apego e medo de mudança. Pessoa que não consegue deixar as coisas irem para trás, pessoa que se apega ao passado, pessoas que não aceitam, uma energia de luto. Pode falar de morte física? Pode, mas é muito, muito, muito difícil, tá? Ela fala mais dessa morte mais simbólica, a morte do ego, a morte de um ciclo, o fim de uma situação na vida da consulente. Agora, a temperança fala de harmonia, de cura, de paciência. Ela integra extremos e cura desequilíbrios. Ela traz muita harmonia, a cura, a paciência. É um anjo aqui num lugar super bonito, com um pezinho na água, outro na terra. Então, mostrando esse equilíbrio entre o sentimental, entre o físico, entre o espiritual, entre o físico. É um anjo. Está com as copas aqui, que representam as emoções, que representam o elemento água. Fala de equilíbrio, de tranquilidade, solzinho nascendo ali também. Então é uma carta muito bonita que ela mostra que o equilíbrio ele é um processo e não é um estado fixo. Agora, se ela está invertida no lado sombra, ela pode mostrar uma falta de limites, ela pode mostrar a pessoa que está muito parada. Uma orientação, ela pede a pessoa, calma, seja paciente, não tome atitudes impulsivas, haja com maturidade, principalmente emocional, pelo fato dela estar com as copas. O diabo ele revela onde a pessoa tem um poder muito grande e onde a pessoa pode se aprisionar também. O diabo, no lado luz, ele traz muita libertação e a consciência das sombras. Agora, no lado sombra dele, ele fala de vício, dependência, ilusão, questões e relações tóxicas e negativas. Ok? Ele é um arquétipo que também pode representar algum tipo de obsessor, energia mais densa, só que se ele estiver bem posicionado e estiver falando de entidades, também pode representar a força dos Exus. A torre é a torre que vem destruindo, quebrando tudo o que não faz mais sentido na vida da pessoa. A torre, ela destrói ilusões e quando ela tá num aspecto positivo, ela fala de libertação, de reconstrução autêntica. E no lado sombra é o caos e a resistência à verdade. É assim, caos na vida da pessoa, uma bagunça. E ela não tem muito controle, né? Porque é algo que vem do externo, é algo que vem de fora. Mas então, tudo que estava tóxico, negativo, aprisionando aqui no diabo, é desconstruído na torre. Aí, depois da torre, nós temos a estrela, né? Claro, momentos de luta e momentos de glória. E a estrela, ela fala muito que após a queda da torre, vem a esperança. Ela traz esperança, cura, propósito. A sombra, ela fala de ingenuidade e de fuga da realidade. Ela traz muita conexão com os sentimentos, muita verdade. E se ela está em desequilíbrio, ela pode estar falando de uma ingenuidade muito grande e também de uma fuga da realidade. A lua, ela fala do nosso mergulho ao nosso inconsciente. A nossa sensibilidade, a nossa percepção profunda. Ela traz o arquétipo da lua mesmo, né? Então, as fases lunares, a conexão com a lua, com a noite como um todo. E quando ela vem invertida, no lado sombra, fala de confusão, de medo, de ilusão, de projetar no outro questões suas, tá? Um arcano bem desafiador nesse sentido psíquico e emocional, mas que também traz potencial de mediunidade e conexão com as suas profundezas. O Sol, ele é a consciência plena, ele traz clareza, sucesso, vitalidade, mas se ele está no lado sombra, mostra um ego, se ele está no lado sombra, mostra um ego excessivo, a pessoa se achando o centro do universo, a pessoa se achando demais. Mas para ele vir negativo, assim, precisa estar com muita carta negativa do lado, porque é uma carta que traz uma leveza, uma felicidade, que traz uma clareza, uma prosperidade, uma conexão com a vitalidade, sabe? Também pode estar falando para a pessoa tomar mais sol, se ela vem em orientação. Agora, quando nós vamos para o julgamento ele é a chamada da alma, ele é o despertar, é uma liberação kármica. E se ele vem ao contrário, né, do lado sombra, é de uma culpa, um medo do passado, questões do passado voltando, questões mal resolvidas, a pessoa não conseguindo se libertar, a pessoa não conseguindo ouvir esse chamado espiritual,
tá? Então, no lado sombra dele tem muita essa questão espiritual, mas que tá travada ainda, né? Se a gente vê aqui, a imagem é um anjo tocando a trombeta e os mortos levantando do túmulo. Gente, eu acho tão lindo essa simbologia. Ai, juro, é maravilhosa. Nós vamos fechar aqui com o arcano do mundo. O mundo, ele é a integração total. Ele é a realização, a completude e a plenitude. E se ele está no lado sombra, fala muito do medo de encerrar ciclos. Então, esse é o ponto-chave principal de cada um dos arcanos maiores. E eu vou deixar uma atividade para você. Nos próximos dias, você vai se conectar com todos os arcanos maiores. Um por dia. Durante 22 dias, começa com o mago e termina com o louco. Então, no dia 1, você vai pegar a sua carta do mago e vai ficar olhando para ela o dia inteiro. Vai deixar ela na sua frente, vai estudar com ela te olhando, vai dormir com ela te olhando, vai acordar com ela te olhando, vai dormir com essa carta embaixo do seu travesseiro. Se possível, estude sobre ela, escreva sobre ela. No dia 2, você vai fazer com a sacerdotisa, então a mesma coisa. Você vai passar o dia inteiro com esse arcano junto de você. Assim que você acordar, vai olhar pra ele. Assim que você for dormir, olha, deixa ela junto de você, tira uma foto, coloca de capa no seu celular, de proteção de tela. Porque assim você vai conseguir internalizar cada carta e sentir a mensagem dela no seu dia, ver como ela vai se comunicar com você no seu dia. E você vai perceber que no dia que você estiver se conectando com o mago, você vai sentir muita energia de fazer as coisas, muita disposição. Você vai ter muita ação. Agora, quando você se conectar com a sacerdotisa, pode ser que você tenha um sonho mais intuitivo, pode ser que você esteja mais quieta, querendo estudar. Vai perceber isso porque você vai estar se conectando com esse arquétipo e ativando essa energia no seu dia. Então, é muito legal você fazer certinho, né? Então, como vai começar amanhã? Começa com o dia 1, depois o dia 2, depois o dia 3, o dia 4. E você vai sentir cada um dos arcanos na sua vida, no seu dia a dia. E quando você estiver olhando para ele, você vai perceber muita coisa. Você vai deixar com que o arcano fale com você, escreva sobre e, se possível, estude sobre os arcanos, ok? Agora, o que você vai fazer também para estudar mais profundamente os arcanos maiores? Você vai embaralhar, se concentrar e perguntar para o tarô qual é o nível evolutivo que você está nesse momento de vida. Qual é a fase evolutiva que você está vivendo? Sempre que você for fazer jogos para você, anote, para que você não esqueça e para que você possa refletir por mais tempo. Então você pode fazer como? Você pode abrir o leque, escolher, ou você pode cortar no meio e escolher. Vamos supor que veio a Imperatriz. Então, é um momento de vida que você está muito conectada com o seu feminino, com a sua beleza, com a sua expansão. É um potencial de gravidez, caso você queira engravidar, tá maravilhoso. Ou para criar coisas novas, para desenvolver coisas novas. Por exemplo, nesse momento, eu tirei a Imperatriz, porque tá na minha energia aqui na mesa. Eu não abri pra ninguém, então tô tirando pra mim. E o que eu tô fazendo? Eu estou parindo esse mini curso de tarô, esse curso introdutório de tarô, que é literalmente a Imperatriz. Estou gestando e parindo ele aqui, que é o quê? A Imperatriz. Tá vendo essa conexão? Que legal? Aí você vai perguntar qual a fase de vida que você está vivendo, os aprendizados que você está vivendo, e você vai estudar sobre ele. Depois você pergunta pro tarô o seguinte: o que eu preciso aprender a integrar na minha vida para evoluir? Calma aí que virou uma cartinha aqui. E aí você vai tirar uma carta também da forma que você preferir. O mago, então, é ser mais proativa, é executar, é fazer acontecer. E aí você vai conseguindo mapear o momento de vida que você está vivendo e como melhorar cada vez mais. Essa é uma forma também de estudar e se conectar com as suas cartas. E agora a gente vai entender o básico dos arcanos menores. Nós temos naipe de copas, ouros, paus e espadas. O naipe de copas vai representar as emoções, os sentimentos. E ele representa a espiritualidade, mas nesse sentido mais de sentir a energia do outro, sentir a energia do ambiente. Mas no meu jogo, no meu método, eu uso, para falar de espiritualidade, os arcanos maiores. Mas o ponto principal aqui dos arcanos de copas, que vem representando o elemento água, é falar das emoções. O naipe de ouros vai representar a terra. Vai falar de trabalho, de dinheiro, corpo, matéria. Opa, tá errado.
Tudo que é ligado e referente à vida material, tudo está aqui no naipe de ouros. Agora, quando a gente vê o naipe de paus, carrega o elemento fogo, fala de ação, energia, propósito, iniciativa. Tem toda essa força dentro do naipe de paus. E o naipe de espadas, que é o naipe mais desafiador do tarô, né, vai representando o elemento ar, que é os nossos pensamentos, a nossa comunicação, os nossos conflitos internos. E na maioria das vezes, quando vem muitos arcanos de espadas, a pessoa está com conflitos internos, é questão dela com ela mesma, a maioria das vezes. E quando vem copas, a maioria das vezes tem relação com alguma outra pessoa. Ok? Então agora você entendeu o que significa cada um dos arcanos, o que cada um dos arcanos vai representar e o que acontece. Agora você vai entender, veio muitos naipes de copas, então é questão sentimental, então é questão do coração. Veio muito de ouros, então é questão profissional, material, é questão relacionada a dinheiro. Veio muito de espadas, então é uma questão mental. Então assim por diante, você vai perceber qual é o ponto principal, qual é o ponto-chave que a pessoa está vivendo, conforme a maior parte dos naipes vierem para tua mesa. Outra coisa, veio um conselho, um naipe de copas, fala para a pessoa no jogo espiritual se conectar mais com o elemento água, que ela precisa se conectar mais com a intuição, com a fluidez. Não, veio como conselho o elemento ouros, significa que a pessoa precisa se conectar mais com a matéria, com a vida material, com a terra, quem sabe ter uma planta, pisar na terra. Então é muito legal também que a gente pode fazer essas relações. Os ases, eles representam a energia pura, um potencial que ainda não foi manifestado, que é algo que está nascendo, é algo que vem como uma bênção, mas que precisa ser nutrido. Então, o as de copas é representando questões de gratidão, de emoção. O as de ouros, o potencial de manifestar algo, de materializar algo. O as de paus vem representando uma energia criativa, energia do fogo pura. E o de espada também, então uma clareza mental, uma conexão mental, novas ideias, insights. Os ases vêm representando. Agora, o número 2 fala sempre de parceria, de dualidade, de equilíbrio ou de conflito, porque tem duas forças integradas. Então aqui no 2 de copas, vem falando de uma parceria, de uma união, de uma conexão com uma outra pessoa. Agora, o 2 de ouros fala de um equilíbrio entre duas áreas da vida, entre duas questões, então algo que precisa ser balanceado, que precisa ser equilibrado. O 2 de paus fala de uma visão a longo prazo, de um planejamento. Ele tá parado, ele tá de pé, mas parado, vendo até que ponto é interessante para ele sair dessa zona de conforto que ele está. Também fala de escolhas, né? Também pode estar representando as dúvidas. O 2 de espadas mostra um bloqueio da pessoa nela com os pensamentos dela. Ela está cruzando aqui o coração, as emoções. Então, se ele vem positivo, fala que a pessoa está conseguindo se ouvir, se entender, mas também pode estar falando que a pessoa não quer ouvir, a pessoa está fechada, a pessoa está bloqueada, ou a pessoa está com muitas dúvidas referente à questão que foi perguntada. O número 13, ele sempre fala de crescimento, colaboração e também dos primeiros resultados e desafios. 3 de copas, alegria, felicidade, união, junto com amigos, comemoração. O 3 de ouros, de trabalho em equipe, de construir algo junto, de estar em crescimento com outras pessoas na vida material. O 3 de paus, ele fala de uma expansão, então o que foi planejado no 2 de paus é executado e o 3 de paus chega aonde precisa chegar. E o 3 de espadas, ele fala de uma expansão, de uma dor, né, de um sofrimento, são espadas fincando o coração, então uma desilusão, uma dor. O número 4, ele fala de base de estruturas de limite, o que sustenta ou o que prende. O 4 de ouros fala do quê? De um apego, a pessoa está apegada a questões materiais, a questões que ela conquistou. O 4 de copas já fala de uma insatisfação com algo. Ele está fechado emocionalmente para receber as bênçãos que chegam até ele, porque está focado no que passou. O 4 de paus fala de uma estrutura, uma união, uma felicidade. É uma carta que fala de casamento, de alegrias, de bons momentos junto de outras pessoas. E o 4 de espadas
fala de um momento de tranquilidade, um momento de silêncio, a pessoa dormindo, a pessoa tendo que estar mais distante, repousando de alguma forma. O número 5 no tarô, ele representa os conflitos. Olha como vocês podem ver aqui, todos os 5 representam os conflitos. Então é conflito, crise, instabilidade, desafio. 5 de copas, desafio emocional, ele olhando para o que perdeu, sabendo que tem, sem saber que tem as possibilidades aqui do lado, mas está focado no que não tem mais. 5 de ouros, desafio em questões materiais, financeiras, saúde. 5 de paus, conflitos com outras pessoas. E o 5 de espadas é uma energia um pouquinho pior, né? Porque aqui a gente fala até mesmo de um conflito, mas que pode ajudar a construir, a crescer, dá para ser resolvido. Mas o 5 de espadas fala mais de um egoísmo, de batalhas que a gente perde ou que a gente ganha, mas a custo de quê? Né? Porque tem pessoas tristes, espadas caídas no chão, e essa pessoa com essa carinha aqui, ó, de ardilosa, de que conseguiu vencer essa batalha, mas acabou, né, estando sozinho e machucando, ferindo outras pessoas. O número 6, ele vem representando uma harmonia, também é um ajuste, equilíbrio após o caos. 6 de copas é uma carta que fala muito de passado, de encontro com criança interior ou crianças como um todo. É uma energia de carinho, de amor, de nostalgia, de leveza. O 6 de ouros fala de ajuda, de equilíbrio, de uma troca justa com outras pessoas. O 6 de paus, ele vem representando uma vitória, né, um reconhecimento, ele conseguiu vencer, está vitorioso. E o 6 de espadas fala de uma transição, de um período de mudança, né? A pessoa está saindo de um lugar e indo para o outro. E perceba que as espadas estão aqui no barquinho, mas está passando pelas águas, pelas emoções, pelos sentimentos. Então é um período de transição, de mudança e de adaptação também a algo novo que está chegando. Pode falar de viagem, tá? Essa carta também, dependendo da combinação, né? Porque eles estão num barquinho, indo para um outro lugar. Carta 7, ela fala de provas, perseverança, desafios internos. É uma carta também que tem uma energia espiritual, né, o número 7. O que a gente vê aqui? Dúvidas, confusões, incertezas, achar que tem muita possibilidade, mas acabar podendo ser enganado, ilusões. 7 de ouros, a gente vê a recompensa de algo, então o fruto de um trabalho que, dependendo do jogo, pode estar positivo ou não, ou ele pode estar insatisfeito com essa colheita. 7 de paus é uma força, é uma defesa, é precisar estar acima, defendendo o seu espaço, defendendo o que acredita. 7 de espadas é uma carta muito desafiadora, que traz algum tipo de risco, de roubo, pode estar falando, de pessoa que quer tirar uma casquinha, de algum espertinho que quer tirar proveito de alguma situação. O número 8, ele vem representando movimento, trabalho, repetição, avanço, é uma energia que está em ação. Então, o 8 de copas, ele está deixando algo para trás para buscar algo que o preencha mais. Né? Então, ele está deixando emoções, situações, pessoas e avançando para um outro caminho. Aqui, o 8 de ouros fala de lapidação, de aperfeiçoamento, de trabalho repetitivo. Também pode gerar um perfeccionismo. O 8 de paus, ele vem representando movimento, mudança, uma energia muito rápida e direcionada. E o 8 de espadas fala de aprisionamento mental, de limitação, de acabar se prendendo na própria mente, nas próprias ideias, mas que é algo interno, porque a pessoa ela não está presa e ela consegue sair caso ela queira, né? Então, mas são crenças limitantes muito representadas aqui por essa carta. Número 9. Número 9 tem uma energia de maturidade, é uma quase conclusão. Ela intensifica, é o último aprendizado antes do fim. 9 de copas fala de realização, de conquista, de estar feliz, de estar realizado, de estar satisfeito com onde chegou. 9 de ouros vem representando uma independência, uma realização no campo material, no campo financeiro, está se sentindo bem, feliz com os resultados, com a colheita que foi feita.
O 9 de paus, ele mostra uma necessidade de perseverança, porque ele passou por muita coisa, ele tá machucado, mas ele está ali ainda, ativo e forte para a próxima batalha. 9 de espadas mostra preocupação, medo, noites mal dormidas, pesadelos. Agora, o número 10, que é o excesso, o encerramento, o fim de um ciclo, um fim de uma energia. 10 de copas, uma energia de família, de realização, de felicidade, família feliz. Sabe que eles viveram felizes para sempre? É um 10 de copas. 10 de ouros é uma carta que fala de herança, de família, é uma energia que fala de casa, que fala de tudo que foi construído, de questões que foram pensadas a longo prazo, de conquistas a longo prazo também. 10 de paus, sobrecarga, aquela pessoa que pega tudo pra fazer sozinha, tá sobrecarregado, tá com muita coisa nas costas e que tá levando um peso, tá com um peso no campo energético dela, nas ações dela. E o 10 de espadas, que é uma carta muito desafiadora também, mas que mostra o fim de um ciclo doloroso, porque a gente vê aqui, ó, que o sol está nascendo, então essa parte mais nebulosa, mais sombria está indo embora. Mas o 10 de espadas é uma carta bem desafiadora, sim, no sentido, em especial no sentido mental, tá? Então, muitos pensamentos que fizeram que a pessoa acabasse, né, se machucando, se ferindo. É uma carta que também fala, eu vejo muito aqui uma energia de chakras, né? Então, chakras desalinhados por conta do posicionamento das espadas, mas isso é meu, particular do meu jogo. Eu não sei se eu ouvi outras pessoas falando sobre isso. Mas o 10 de espadas fala de uma sobrecarga e de um peso muito grande. Agora nós vamos falar sobre a carta da corte. A carta da corte, ela pode representar pessoas, mas elas nem sempre vão representar pessoas. Ela pode representar estágio de maturidade de energia, papel psicológico, forma de agir e às vezes outras pessoas. Qual é o combinado que eu tenho com o meu baralho? Saiu corte, para mim, no meu jogo, vai estar falando da pessoa, ou do meu consulente, ou de alguma outra pessoa. Eu acho que o jogo fica bem mais assertivo quando a gente faz esses combinados, tá? Então, no meu jogo, ele representa ou a pessoa ou outra pessoa, mostrando o comportamento, a fase, uma energia que precisa ser desenvolvida, ok? Nós temos os pajens, que é a energia do início, da descoberta, da curiosidade, é algo que está começando, e cada página ele vai representar ali o seu elemento. Então, página de ouros, uma descoberta, um início em questão material, um estudo, algo novo referente à vida material, e assim por diante em todos os outros páginas. Então, o página vai estar representando a energia do início e vibrando na energia do elemento que ele está trabalhando. Ok? Então, o início de algo que traz um entusiasmo, que traz uma energia, que traz um fogo para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam acontecer, se transmutar, porque é algo novo que traz a representação do fogo. E esse exercício você vai fazer com todas as cartas, tá? Não tem segredos, mas é basicamente isso. Então, o pajem ele é o início da consciência, fala de aprendizado, ele traz inexperiência e imaturidade quando ele está negativado no jogo. Agora, o cavaleiro ele vai trazer a energia em movimento, né? Cada um dos naipes tem a sua corte, que é o pajem, o cavaleiro, o rei, a rainha e o rei, ok? O cavaleiro ele vai trazer uma energia de ação, porque ele age, mas ele age nem sempre com consciência. Ele traz uma energia de intensidade, de impulso e de experiência prática. Traz coragem, iniciativa, impulsos, mas que pode trazer um certo exagero, ok? Os pajens, eles podem representar crianças ou alguém mais jovem. O cavaleiro, ele representa alguém que tem uma idade adulta, assim, um jovem adulto. E a rainha e o rei pode representar alguém um pouco mais velho. Então, o cavaleiro, ele vai estar trazendo o movimento, a coragem, a iniciativa. As rainhas, elas representam a energia do entendimento profundo daquela energia. Por exemplo, rainha de copas, entendimento profundo sobre copas, energia yin feminina, traz a presença, né, de uma mulher, então a energia yin está presente aqui também. A rainha, ela traz uma energia de sabedoria, de equilíbrio, mas que pode ter um certo controle ou manipulação se ela estiver invertida.
ok? Agora, os reis. O rei, ele representa a energia do domínio absoluto daquele elemento. Ele lidera, ele decide e estrutura. Então, fala de liderança consciente, mas está em desequilíbrio. Fala de autoritarismo e de rigidez. Ele vai estar representando a emoção que está nascendo. Ele é muita energia de criatividade, uma energia artística, uma energia de intuição. Agora, o pajem de paus, ele representa esse entusiasmo inicial, ou alguém, né, com essas características, que é o que eu leio, como eu leio. Agora, o pajem de espadas, ele representa uma curiosidade mental. Cadê o pajem de espadas? Não tá aqui, mas o pajem de espadas, ele representa uma curiosidade mental. O pajem de ouros, o aprendizado prático daquilo que está sendo feito. O cavaleiro de copas representa uma paixão intensa. Ele vem trazendo toda a sua emoção, todo o seu sentimento para o jogo, que pode trazer instabilidade, ok? A rainha de copas mostra o quê? Uma maturidade emocional. O rei de copas mostra uma estabilidade emocional. O cavaleiro de paus mostra um impulso, também uma pressa, um desejo. A rainha, ela mostra uma confiança interna. A rainha de paus é muita energia de pombagira. Ela vem mostrando uma confiança interna. E o rei de paus, ele mostra uma liderança ativa. O cavaleiro de espadas, ele é mais agressivo, ele é extremamente rápido, extremamente ágil, quer tudo naquela hora, sem ver as consequências. Se você perguntar para os arcanos da corte qual é a minha vibração nesse momento e vir o cavaleiro de espadas, você está vibrando nessa energia dele. Agora, se você perguntar qual que é a personalidade da pessoa que eu vou conhecer e vem o cavaleiro de espadas ou qualquer outro arcano aqui da corte, vai estar representando essas características a partir dessa energia que ele está vibrando. A rainha de espadas fala muito de clareza, de discernimento, eles são mais frios, né? O pessoal de espada aqui é mais frio. Agora, o rei de espadas mostra uma autoridade intelectual, um controle mental, um controle da mente, uma racionalidade excessiva. Agora, quando a gente vai para o cavaleiro de ouros, eu gosto demais desse cavaleiro, porque ele mostra o quê? Uma constância, um aprendizado com base na constância, no que está confortável e firme para ele. Ele anda, só que você vê que ele tá parado, mas ele está no cavalo. Então, ele anda de uma forma mais lenta, diferente do cavaleiro de espadas, que é desesperado. O cavaleiro de ouros, ele anda de uma forma mais lenta, mas ele está seguro dos passos que ele está dando. Porque eu gosto dele, né? Que eu sou virginiana. Agora, a rainha de ouros, representa o quê? A segurança, o cuidado com a rotina, com o lar, com a aparência, o corpo, com a saúde. E o rei de ouros, ele representa a prosperidade e a estrutura. Então, recapitulando aqui, pajem, uma pessoa jovem ou imatura, iniciante naquela fase. O cavaleiro é algo intenso, mas também instável. A rainha traz uma maturidade emocional sobre aquele naipe. E o rei, ele mostra uma estrutura, uma liderança e uma energia mais firme daquele elemento. Então, é isso. Nós mergulhamos aqui, nos conectamos com todas as cartas, entendemos o básico de cada carta. Agora você tem uma noção geral dos significados. Obviamente, se você gostou, eu peço para que você se aprofunde, leia livros, busque se aperfeiçoar cada vez mais. E referente a tiragens, eu também não vou trazer tiragens aqui do tarô. Por quê? Porque nós temos muitas tiragens, porque nós já temos muitas tiragens no curso de baralho cigano e no curso de baralho de pombogira. Todas essas tiragens você pode fazer com qualquer oráculo que for, tarô, baralho cigano, baralho de pombogira, oráculos, você pode fazer com qualquer um, tá? Então, como a gente deu vários exemplos nos cursos completos, aqui eu não vou trazer porque você já tem exemplos de jogos. A tiragem aqui, ela é batata, ela sempre vai sair o que precisa sair no momento, e você pode fazer qualquer pergunta com essa tiragem. Você vai tirar a energia principal da situação, geral, tá? Vou fazer um geralzão aqui. O que está positivo, qual é o obstáculo, qual é o futuro e qual é o conselho. Vamos fazer, sei lá, vamos fazer amoroso. A consulente, ela quer saber sobre questões amorosas,
Como que tá a energia? Pra saber sobre o ex, né? Vamos perguntar se o ex vai voltar. Então, a energia principal, positivo, o obstáculo, o futuro e o conselho. Não vai voltar, tá muito óbvio aqui. Por quê? A energia principal, 8 de copas. Então, eles deixando esse relacionamento pra trás. Positivo, 10 de espadas. O relacionamento tava tão ruim, mas que acabou. Mesmo com as dores que ela tá sentindo agora, é algo que vai ser libertador. Porque o obstáculo é o próprio Rei de Ouros. E esse Rei de Ouros pode estar falando de quem? Do querido, do ex. Então o ex não vai voltar, ele não quer voltar. O futuro, 7 de paus, ela ainda vai tentar, ela ainda vai se esforçar, mas não adianta, porque não tem volta essa relação. Por agora, pelo menos, não. E o conselho, As de copas, é para ela buscar se renovar emocionalmente. Vocês entendem como que funciona esse jogo? Esse é um jogo básico, assim, as pessoas que me fazem perguntas avulsas, eu faço essa tiragem aqui, porque mostra tudo que a pessoa precisa saber. É um jogo rápido, prático, e é assim que vocês vão ligando uma carta na outra também. Mas é claro, faça mais tiragens, né? Volte nas aulas de baralho cigano, nas aulas de baralho de pombogira, veja as tiragens e faça. Desejo uma ótima jornada com o tarô pra você. Muito, muito obrigada. Um beijo.